Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu canal podcast Hora do Estalo. Hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui com o Guilherme Santos, especialista em negócios, consultor, que entende muito de business, e eu quero te dar boas-vindas na Hora do Estalo. Pô, Jorge, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar com a sua audiência aqui. Para mim é um grande prazer, é uma alegria. Você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer aqui, a ideia é a gente trocar um papo leve, tranquilo e fazer acontecer essa hora do estalo, que é um momento incrível para todos. Ó, para você saber, tá? Aqui nesse canal a gente tem o estalo. O que que significa o estalo? O estalo é quando você tiver alguma ideia, algum insight, você vai estalar o dedo. Então vamos lá, Guipa. Pega o estalo, pega o estalo. Por quê? Porque aqui a gente vai ativar de verdade algo que talvez você não vê em outros canais. Então, para isso, tire a sua própria conclusão e se inscreva no canal e deixe o like para a gente poder ter essa entrega desse canal aqui para muitas pessoas. O tema principal aqui, a gente vai falar sobre o mundo digital que a gente está vivendo, só que a gente quer trazer de ordem prática algumas ações aqui. E aí, Guipa, eu vou te chamar de Guipa, tá? Claro, Porque, né, é sempre. um Você é apelido meu irmão, carinhoso. pô. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa estratégia do mercado sobre o meio digital, tá bom? E aí eu queria te ouvir um pouquinho mais. Como que você vê essa questão, por exemplo, estrutural das empresas e dos negócios e como que os empresários estão se posicionando hoje no meio digital? Bom, acho que tem alguns pontos importantes. O primeiro é entender a estratégia de relacionamento do produto com o mercado. Acho que esse é o primeiro ponto. E quando a gente parte desse princípio, é entender quem é o cliente, entender aonde esse cliente está, ou seja, qual é o mercado que ele faz parte, para que aí sim você vai para o mundo digital para ter a melhor conversa com aquele cliente, com aquele consumidor. O que eu vejo muito hoje é o tiro no escuro. Então, vou fazer investimento em mídias sociais, vou fazer investimento no Instagram, vou fazer um patrocinado, vou fazer, ah, toda uma estratégia de conexão com o meu público, mas você não conhece seu público. Qual é a necessidade dele? O que que ele precisa? O que que você entrega e o que que ele precisa? Tá dando fit? Tá. Puta, show. É o primeiro passo. Então, se a gente puder pegar um ponto de partida, vamos começar por ali. Entender. Pode parecer muito básico, mas eu vejo ainda muito empreendedor que pula essa fase, que começa, não, eu vou investir 50 mil no Instagram. Pô, beleza. Vai fazer um bom investimento. Faz sentido? Faz. É legal? É. Mas e aí? Qual é o retorno? Um ponto importante, né? Eu acho que é assim, ó, a gente tem o quê? A rede social como o caminho do cliente. Exato. A rede social hoje, ela é, eu diria que é um dos principais fatores que a gente consegue mapear a cadeia e a jornada desse cliente. Afinal, o cliente, ele tá hoje com o celular na mão. Não tem como não falar que, né, que ele vai estar com o celular na mão. Ele tá com o celular na Exatamente. mão, ele está se movimentando, está entrando em redes sociais, acessando links. Essa é uma jornada. Então, assim, eu costumo dizer, Guipa, que assim, a gente não consegue ver aquilo que está na nossa frente. Hoje, quando uma pessoa dá o like na sua foto, quando a pessoa comenta o seu post, quando a pessoa clica no link da bio, cara, quando a pessoa entra no seu site, entra no seu botão, isso é uma jornada. E essa jornada, ela precisa ser mapeada. O que que eu vejo hoje? Empresários comuns fazem coisas comuns. Empresários incomuns fazem coisas incomuns. E eu tô aqui, cara, com esse estalo para dar para você e dar para, né, para nossa audiência, que se você quer ser diferente, igual a tomada de decisão que você teve para você poder empreender, você precisa jogar o jogo da rede social. E É você falou isso. muito bem, a jornada do cliente, ela permeia. Então hoje, por exemplo, se eu pego o link da bio e eu não capturo, não belisco ele ali, né, não coloco aquele quem clicou no link da bio num potinho à parte, eu não estou descendo o cliente no funil. Pega esse estalo aqui, ó, reels, topo de funil.
Alcance, muito alcance, muito alcance. Carrossel, meio de funil. Meio de funil, carrossel. Por quê? Eu elevo o nível de consciência da pessoa com base no conteúdo que tá ali. Fundo de funil, fala pra mim, qual que é? É a conversão, né? A conversão tá onde? No seu dia a dia. Esse é o estalo. O Stores é a maior fonte assim, ó, o Stores é disparado a maior fonte de venda. Se você não tem o seu Stores atrativo, com uma narrativa, com começo, meio e fim, para você conseguir vender uma ideia. Sabia que a gente vende ideia? Não necessariamente eu preciso vender esse copo num valor e ganhar dinheiros por isso. Cara, Você vende conceito. eu tô vendendo o meu conhecimento. Então, assim, eu tive a oportunidade de palestrar no TED Speaker. Eu fui um TED Speaker, pra quem não Que sabe, né? chique, né? Tem lá mais Outro nível, né? quase 2 milhões de pessoas, não sei quantos mil seguidores lá no YouTube. E eu pude falar sobre posicionamento na nova era, na era digital. E quando a gente fala sobre esse assunto, entender o poder da feature, vamos falar assim, né? Feature, da funcionalidade da rede social, cara, isso é o poder, meu. Então, assim, né, já passando a bola para você, essa construção, entendimento do funil dessa rede social dita a jornada desse cliente. Exato. Eu tô na descoberta, fazendo dancinha, passando um conhecimento, falando sobre um determinado assunto, replicando um determinado conteúdo como remix. Depois, eu estou elevando o nível de consciência com o carrossel, mais sobre mim. E depois, cara, a pessoa vai querer saber quem eu sou, criar identidade, humanização. É isso. Você só humaniza a sua marca se você conseguir falar sobre ela. E aí você tem o dia a dia, stories. Olha a palavra, stories. História. Ele conta algo, né? Você tem que ter Manda aí. vida. Existe um ponto super interessante do que você trouxe, é o estalo. O estalo tá aí. E para você que está assistindo, pega de fato esse estalo que o Jorge deu, porque dentro de uma jornada você tem pontos de contato com o cliente, que são os pontos de relacionamento. Você tem dois caminhos. Ou você gera fricção, ou seja, o cliente sai fora. Fricção é, eu entrei, não obtive a informação que eu quero, eu saio daquilo, perco a conexão, ou eu dou continuidade, eu evoluo dentro daquela jornada. Então, qual que é o principal pilar? Você precisa ser simples naquilo que você está entregando com grande objetividade. Aí fala, pô, Guilherme, mas tá bom, é legal, é bacana, é importante você ser simples. Mas como é que eu sou simples? Se você conhece seu público, se você conhece o produto que você está entregando para o seu público. Eu estou entregando o produto certo para o público certo? Não adianta eu querer vender café para quem não toma café. Não adianta eu querer vender mídia social ou serviços digitais para quem não consome serviços digitais. E aí você fala, mas o que está acontecendo? Mas todo mundo consome, mas esse todo mundo é o seu público? Aonde que está o seu público? Por isso, eu retomo esse ponto para você poder olhar para a jornada, os seus pontos de contato e relacionamento. Então, pegando esse estalo que você deu, olha como isso se torna uma estratégia muito direcionada para ação, tomada de decisão e ação, que é a conversão. No fundo, é isso. Isso me interessou, me relacionei, criei intimidade, criei conexão com o Jorge, automaticamente eu vou converter em cima daquilo que ele está propondo. Faz sentido? Total, total. E assim, quando a gente fala sobre essa forma de se conectar no fundo do funil com esse cliente, não dá para não falar de fazer perguntas certas na hora certa, da forma certa. Exato. Existe uma metodologia chamada Spin Selling. Essa metodologia ela é incrível. Por quê? Porque ela te baseia nas perguntas que vai tendenciar a pessoa a comprar de você. Essa compra, ela tá totalmente impactada sobre o quê? Criar uma situação, gerar um problema para esse cliente. Quando gera-se um problema, você tem que, ó, pega esse estalo, você tem que falar da implicação que ela pode ter e automaticamente você gera necessidade para ela comprar de você. Então, se hoje eu pego, por exemplo, um contrato high ticket, eu vou vender um contrato aqui de R$ 12.000. R$ 12.000. O checkout desse contrato,
ele não vai acontecer de uma hora para outra. Ele vai acontecer a partir de uma qualificação de lead para uma venda bem feita. A qualificação de lead é o quê? Eu pego a situação, gera um problema, puxo uma implicação, gera um problema. Guilherme, você está posicionado nas redes sociais? Se você não tiver posicionado nas redes sociais, cara, muito provavelmente você vai perder o momento, né? Você provavelmente ali, né? Você nasceu em 83, Não, que né? isso, eu nasci em Hã, 90. Que 90. isso, Então, assim, ó, brincadeira. Quem me 90. Não dera, precisa né? falar, não, não precisa falar, não. Deixa Eu pra sou lá, de né? 90, tá, gente? Eu sou de 90. Então, assim, ó, pega esse estalo, ó. Eu nasci em 90, cara. Eu vi o Orkut, o MSN, eu vi a internet nascer. Olha a narrativa. Vi tudo nascer. Passado, presente. Putz, TikTok chegou agora. É só dancinha. Só que não. Não tô me posicionando. Pode ser um problema, não é? Presente. Implicação. Você gera uma implicação futura. Não tem como não falar de implicação se eu não colocar ele numa situação. Então gera uma implicação. Pô, hein, Guilherme, imagina daqui 2 anos, cara, que você vai o que você vai ser, cara? Uma pessoa, um consultor de negócios, especialista em digital. Se você não se posicionar agora, cara, é um problema para você, que vai ter uma implicação futura, não é? E tem um ponto importantíssimo nisso que você trouxe, que é a consciência daquilo que você perde. É a Olha o estalo. necessidade, é o spin selling. Você É, já vai gerar necessidade. mas a pergunta que eu faço para a audiência é exatamente essa: o que que você está perdendo hoje? O que que você está deixando na mesa, que é um mercado que está passando direto? Ou pela falta de posicionamento, ou pela baixa estratégia que você tem de posicionamento no mundo digital. Então, são 2 coisas diferentes e é importante a gente reforçar isso, Jojo, pelo olhar que a gente tem que ter para o mercado que a gente quer atuar. Então, se eu entendo exatamente aonde eu quero me posicionar, eu vou começar a criar relações e intimidade com aquele consumidor. Esse é o ponto que você está trazendo com muita assertividade. Então, a reflexão já, que não é, na verdade, no fundo, não é uma reflexão, é uma ação. O que que você vai fazer hoje com a estrutura que você tem, com o produto que você tem, com o público que você tem? Como que você vai trabalhar a sua jornada para que ela seja de fato relevante e simplificada para o seu cliente com a menor fricção possível? É gerar a melhor experiência no end-to-end dentro do conceito do Spin Selling. E olha como ele é poderoso, porque ele abre portas, ele vai te conectando. E até um pouco nesse sentido, particularmente, eu gosto muito de pensar em canais de vendas, mas quando a gente pensa em canais hoje no mundo digital, a gente está falando de multicanais. Hum. Como que você vê essa multicanalidade? Como que você vê essa estratégia de entrar com canais ou diferentes canais para diferentes públicos dentro do mesmo produto? Tá. É assim, ó, eu vou ser bem transparente com você, tá, e com todo mundo que tá aqui. É o estalo. Como pode você ainda mitigar isso aqui? Canal de venda. Canal de venda. A gente tá falando aqui de uma oportunidade de diversos canais e muitas pessoas não estão utilizando. Vou fazer uma dinâmica aqui rápida, tá? Com quem tá aqui, eu quero que comente. Você utiliza o WhatsApp Business ou o WhatsApp normal? Ai, mas eu trabalho ainda, não, né, corporativo, tal, não preciso do business. Cara, o business você consegue etiquetar a conversa, você consegue ter uma maior, uma maior organização do seu próprio WhatsApp. Não é sobre, só porque é business é negócio. Cara, não. É sobre você utilizar recursos da ferramenta bem, de uma forma mais intencional. Entendeu? Outro ponto também, como que você está fazendo, a relação do seu próprio Instagram envolvendo as mensagens. Hoje, Guilherme, assim, ó, a gente tem oportunidades
de criar uma conexão com o nosso lead, né, com o nosso possível lead, prospecto ali, de uma forma muito eficiente. Cara, eu posso colocar aqui uma automação linkada ao Instagram que vai fazer com que, com um simples comando, uma simples reação de foguinho, eu consiga pegar o lead, né? Ou seja, eu consigo capturar aquela pessoa para eu poder depois fazer algum remarketing, para eu poder fazer uma conversa pontual. Aonde que eu quero chegar? Existem diversos canais. Existe o Instagram, existe o TikTok, existe plataformas de e-commerce. Existem outras ferramentas como, por exemplo, o Facebook, Sim, mas usada de forma inteligente, você consegue ter um retorno inteligente. Muita gente está olhando somente para o Instagram e está deixando o que eu diria a bola da vez de fora. TikTok. O TikTok hoje, ele tá. Vamos colocar por oportunidade aqui, ó. Instagram, eu posso ter uma automação linkada que vai capturar aqueles leads, vai ter soluções ali, vai ter minha vitrine, porque o Instagram é como se fosse um shopping, certo? E vai ser muito eficiente. sim. TikTok, mas tá caro, né? O Instagram tá caro, o custo por lead tá caro. O custo por lead tá muito caro dentro do Instagram, no Meta Ads. TikTok não. TikTok é a bola da vez. O TikTok tá com custo mais baixo de investimento em anúncios, em tráfego, pelo próprio turbinar, né, que é o turbinar do próprio TikTok, entendeu? E o nível de consciência também das pessoas, elas não sabem que a plataforma TikTok, ela é diferente do Instagram. O TikTok é pautado em conteúdo que eu entrego dentro da plataforma, certo? Sim. E a partir do momento que você gosta daquele conteúdo, você começa a receber mais conteúdo sobre aquilo. Então, esse poder de entendimento sobre a rede social é muito importante. Por quê? Porque você começa a saber jogar o game, entendeu? Vou te dar um exemplo. Pesquisa como fazer, por exemplo, arroz de panela no TikTok. A fonte de pesquisa do TikTok não são perfis sobre esse assunto. É É o conteúdo, né. vídeo. É o vídeo. É os 3 passos para você fazer o arroz de panela. Isso tá mudando a internet. Então como que você vai gerar venda? Como você qual que são as quais são as oportunidades, os canais, né, de venda? É você estar posicionado nessas redes, Exato. entendeu? E tem um ponto interessante que são 3. Aliás, vou abrir um parênteses aqui importante, o Jojo, eu estava batendo papo com ele semana passada ou retrasada, e ele falou uma coisa que, cara, mexeu comigo, assim, que o TikTok não é uma rede social. E aí eu falei: "Como assim?". Ele é um canal de entrega de conteúdo, o que diferencia e muda muito. Então, para você entrar no TikTok, você precisa ter uma estratégia de conteúdo. Se eu não tenho conteúdo, não adianta eu abrir uma conta no TikTok, que é isso. Quais são os 3 passos para você fazer um arroz numa panela elétrica? Você tem que ter conteúdo rápido, inteligente e prático. E pela plataforma, ela vai entregar dinamismo. A dinâmica de entrega vai ser cada vez maior e automaticamente vem o engajamento. E olha esse estalo que o Jorge me deu e eu fiquei com isso na cabeça, porque é o mesmo conceito que, no fundo, o Instagram adotou com o Reels. Que eles sentiram que estava atrás e colocaram no Reels. Hoje, qual é a maior forma de você entregar conteúdo rápido para a audiência? É o Reels, que é o ponto de conexão. Aonde eu vou me conectar primeiro? Como é que eu aumento meu número de seguidores? Como é que eu aumento o engajamento? Eu vou para o Reels. No Instagram, vou criar conteúdos relevantes. Então, quando o Jorge me falou isso, eu falei, cara, pô, explodiu minha cabeça, porque rede social é onde eu me relaciono com as pessoas. Entrega de conteúdo é outro contexto completamente diferente. YouTube, e aí a gente abriu esse paralelo, né? Na hora que ele falou, eu falei, cara, o YouTube é isso. É um canal de conteúdo. Pode parecer bobo, mas quando você começa a ler ele de uma maneira diferente, que foi o estalo que o Jorge deu, e na hora, cara, que loucura. E eu falei, você tem que parar de tentar eh, encher de coisas ali, de um monte de informação, mas pouco conteúdo relevante.
E aí isso muda tudo a base Muda, da estratégia, o muda. ponto de conexão. Eu tenho um dado aqui, ó. Tem um dado aqui assim, ó, E-commerce Brasil, tá? Sobre Instagram. Redes sociais, previsão de aumento em vendas em 2023. Instagram. Estudo traz insights para otimização de vendas e relacionamento com o app. Instagram. Aumenta recurso de vendas via DM. Saiu uma nota recente, que uma pesquisa, que inclusive até eu acompanho bastante o Rafael Kiso, inclusive, gente, fala sobre dados, muito interessante o conteúdo dele. E assim, a DM do Instagram é a segunda fonte de comunicação hoje. Olha só, DM do Instagram. DM do Instagram é o direct. Então, assim, como não utilizar isso? Como não criar estratégia? tá passando Tá direto. passando, entendeu? TikTok. TikTok vira a ferramenta poderosa de marketing. Ó, pega Ó o essa, ó, estalo, pega esse ó estalo, o ó, estalo. pega esse estalo, ó. Se você tem uma loja de roupa, se você tem um café, se você tem qualquer tipo de negócio e que você consegue fazer o seu principal, o core ali, né, ou seja, o conteúdo principal, o seu produto principal, consegue ter visibilidade sobre alguma coisa. Quando eu falo visibilidade, eu tô falando assim, ó, esse produto, ele é verde, tá vendo, ó? Ele é verde, é um copo bonito, é tangível, eu consigo pegar, certo? Colocar, sentir, beber água. Esse copo, ele é tangível. Na internet, ele deixa de ser tangível. Então eu preciso usar fotos bonitas, interação com ele, vídeo, chamar atenção para conseguir tangibilizar o que não é tangível dentro da rede. O Instagram hoje é conteúdo. Se eu pegar e falar que esse copo ele é pesado, que ele comporta água, ele fica lindo num vídeo de podcast, eu tô agregando valor. As pessoas elas acabam não fazendo isso. Então, se você tem um negócio local, uma hamburgueria, eu não quero ver uma foto do seu hambúrguer feito. O estalo é, eu quero ver a sua chapa pegando fogo e a sua carne lá borbulhando. Processo. O processo. As pessoas elas acabam não entendendo que tudo precisa ter uma geração de conteúdo. Hoje, o ambiente que você cria, o layout que você cria para o seu espaço, ele precisa ser instagramável ou tiktokimável, Sim. entendeu? Por quê? Porque eu tangibilizo as coisas para ela. Automaticamente, eu consigo ter o estalo de vender mais, de entregar conteúdo. Quando eu trabalho com a mente, ou seja, você precisa, por exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, de plano de ação para execução de uma tarefa. Ou vou fazer aqui, por exemplo, uma mudança organizacional na minha empresa. Vou fazer um change aqui. Cara, talvez se eu falo sobre isso na internet, não é tão tangível, certo? Só que o processo é. Como você está se organizando para isso? Qual que é o beabá? Você está estruturando um academy? Qual que é o beabá para você estruturar esse academy? Quais são os módulos? Então, assim, eu sinceramente eu vejo que se você não tem um posicionamento claro, com uma narrativa interessante para você conseguir aproveitar esse canal, pode ser que você morra na praia. E aí tudo tem que ser intencional, Guipa. Exatamente. Tudo tem que ser intencional. E tem um ponto importante que queria chamar a atenção de todos vocês, a gente veio falando sobre isso em alguns papos que a gente teve, é o uso de dados. O pessoal esquece de usar os dados. Como é que eu sei que eu tornei isso tangível? Como é que eu sei que eu tornei o copo tangível? Como é que eu tenho consciência de que eu tô de fato evoluindo na minha estratégia, tanto do posicionamento digital, quanto na minha estratégia também corporativa? Eu tenho que ter dados. Como que eu estava antes, como que eu desejava estar e como que eu estou agora. E eu não estou falando de futuro tão longo. Eu preciso minimamente ter essa capacidade para poder mensurar dados. Se eu contrato o Jorge como o meu estrategista de mídia, o que que eu preciso, Jorge? Eu estou muito mal posicionado. A partir do quê? Quais são os dados que mostram que você está mal posicionado? E aí eu vou. Olha a diferença da abordagem, Jorge. Perante os meus concorrentes, eu estou 5% abaixo dos meus concorrentes. Isso representa
uma base de 30 milhões de clientes. Desses 30 milhões, eu quero puxar 1,5% nos próximos 6 meses. Olha a diferença como eu te dou insumos, artefatos suficientes para você direcionar a sua estratégia e, a partir dali, você fazer o plano correto de investimento. Aí a gente volta para o início da conversa, que não é investir 50 mil reais ali no Instagram ou nas redes sociais ou na digitalização da sua empresa, mas é você conseguir, de fato, ter a melhor estratégia. Então, até nessa linha, o que que você tem visto de uso de dados, no mercado, tanto no mercado do pequeno e médio empreendedor, quanto do grande empreendedor também, né, das grandes empresas, utilizando dados para tomar decisões para o mundo digital? A qualificação do lead, pode-se dizer assim, ela precisa acontecer de uma forma bem intencional. O que acontece é que hoje o mundo ele tá tão ambíguo, ou ele tá tão, né, complexo, né, tá difícil de entender Sim, como funciona, né, o eh, excesso de a variáveis, né. o excesso de variáveis que a gente tem, que acaba, confundindo até mesmo o empresário, que talvez fez ali um MBA, que fez um bacharel, que talvez nem estudou tanto, mas sabe de números, que até o empresário não sabe, ver os dados atuais. Quando a gente olha, por exemplo, para um Facebook Ads e a gente não entende que por trás do dado tem um funil a ser perseguido, que Olha o estalo aí, ó. o recurso para o dado tem um estímulo, que o meu criativo ele precisa ser de 2 formas para poder saber tangibilizar. O empresário que não sabe isso, ele está fadado ao fracasso. Então, se você é empresário e você não sabe olhar os dados do seu negócio, não sabe interpretar o funil por trás do seu negócio, você está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque o negócio eu não quero ver o percentual somente. Eu quero ver o porquê que aquele percentual é aquele percentual. Não confie no seu gestor de tráfego, ou no seu social media, ou no seu marketing, e tenha na sua mão o dado tangibilizado. Tá bom, então. Então, eu sei que a minha conversão é de 2%. Isso é ruim ou bom? Cara, depende. Se eu tô falando de um ticket de 50 mil reais, depende. Um pouca quantidade, mas maior retorno. Tá tudo certo. Então, você pode estar fadado ao fracasso se você não interpretar bem o que está por trás desse dado. O que a gente tem hoje de dado é muito importante a gente conseguir interpretar a razão. Às vezes você está tendo hoje, né, um custo por lead talvez um pouco maior por conta, talvez, de uma geolocalização que você aplicou, um fator de idade que você aplicou, um criativo que você aplicou. Talvez você não conseguiu fazer, por exemplo, um tráfego de reconhecimento, entendeu? Porque existe uma hierarquia. Hoje, se eu quero, por exemplo, criei aqui a hora do estalo. Eu quero entregar anúncios para, né, da hora do estalo para o Brasil, eu posso fazer sossegado, um tráfego de reconhecimento que vai fazer com que a pessoa sabe de forma institucional o que que é aquilo. Depois eu quero descer um pouco mais o funil, eu posso descer um pouco mais o funil para objetivo de tráfego, entendeu? Ao mesmo tempo, depois eu posso trazer mais objetividade para esse funil, conversão, preenchimento de formulário, mensagem no WhatsApp. Então, o que que eu vejo? O empresário, ele não sabe, assim, né, óbvio, né, aspas, Consciência, né? aspas bem grande aqui, né. Muitos empresários não têm consciência do que está por trás daquilo. É como eu acabei de te falar, se eu tenho um Instagram, cujo meu link na bio não tem um pixel instalado, não tem um público de envolvimento criado nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, whatever, você muito provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. Esse dinheiro na mesa que você está deixando é porque você não entendeu o funil. Aí você vai lá, faz um anúncio querendo vender o seu produto frio, de uma forma fria. Não teve um pré, entendeu? Então, o dado que tem hoje aqui é eu entender qual que é o momento do meu funil
E um outro grande ponto, cara, um outro grande ponto, utilizar a automação ao seu favor. Hoje, às vezes, o custo por lead está tão caro para uma ação de tráfego, mas se você tomar ação, por exemplo, com ManyChat, com fluxo de conversa interativa orgânica no seu Instagram, entendeu? Pode ser que te dê mais bom ainda, para você poder fazer o que a gente falou anteriormente, um spin selling, por exemplo, fazer as perguntas certas. Então, fechando esse corte aqui, né, que a gente está praticamente falando aqui, é assim: olhe para a qualificação do seu lead e para o que tem por trás da sua venda, que você está tentando vender. Aí você vai entender o funil e você vai conseguir entender de fato se aquele número é bom ou ruim, e o seu nível de consciência vai aumentar muito sobre isso. E o que você trouxe também, que eu acho que tem um ponto que adiciona para esse olhar final, é qual é a intenção, né? Você tem que ter dimensão. Então, a partir da interpretação que você tem, você vai dimensionar aonde que você vai atacar de maneira realmente estratégica e relevante. Olha como isso se torna de fato muito rico para uma definição da estratégia do posicionamento. Quando você não sabe para onde você está olhando, você está atirando no escuro. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. E para o mundo corporativo, eu gosto muito dessa analogia da Alice, porque é isso. Quando você não sabe para onde você vai seguir, qualquer caminho vai servir. E a pior decisão sempre vai ser o caminho. E o pior de tudo, muitas vezes você vai buscar o resultado, você vai se frustrar, você vai falar: isso não serve para mim. Quantas vezes você já ouviu falar: não, mídia social para mim não serve. Não, meu público não está lá. Como assim? O mundo tá lá. É exatamente o que a gente estava falando. Voltamos, né, ao início aqui do entendimento e da lógica que explica o relacionamento do consumidor com o produto e o seu posicionamento. E aí o seu posicionamento vem do quê? Da produção de conteúdo relevante, simplificado e que, de fato, cria conexão. E aí voltamos, demos um passo aqui também falando um pouco da jornada. Então, olha como a jornada do cliente está sendo impactada. E você mencionou um ponto importante, que o call to action é levar o cliente para uma ação. E pensando nessa linha do levar o cliente para uma ação, eu vejo que falta exatamente o fechamento do funil. O estalo. O estalo do... Como é que você está vendo também? Gente, eu estou aproveitando aqui porque eu estou tendo uma aula, né? É uma aula aqui com o Jorge. Que Então, eu também consumo muito desse conteúdo que o Jorge entrega. Como é que você tem visto o fechamento do funil? Porque eu vejo que muitas vezes, e eu sou assumidamente aqui um daqueles que vai até a ponta do funil, chega ali na hora de pôr o cartão de crédito, eu abandono para entender a lógica, né? Então, pô, qual é a abordagem, qual é a linguagem? Como é que você está vendo? Eu acho que tem muita gente que chega na ponta, mas não está convertendo. Como é que você está olhando isso? Como é que isso está impactando aí a estratégia do negócio? tá. É assim, ó. O mercado hoje, ele tá sofrendo de todos os lados. Se você hoje tem um negócio e você tá com a corda no pescoço, você você tá, posso dizer assim que você tá normal. Porque hoje a gente tá envolvido com uma situação muito complicada, envolvendo, vários pontos da nossa economia, né. Não dá para deixar esse assunto de lado, porque a nossa economia ela tem que girar, entendeu. Então, é como eu falei para você, assim, ó, tirar dinheiro do seu bolso, por mais que seja um investimento, para você poder comprar tal coisa, cara, é difícil, não é fácil. Chega daquele ditado assim, né, o mercado ele tá aquecido e você é obrigado a vender. Não é assim, gente, calma aí, você precisa construir algo para vender. Então, pensa num bule de café mesmo, sabe. Existe todo um trajeto para o café sair de lá de cima e ir até lá embaixo e cair uma gota. Então assim, a conversão que você vai fazer, você precisa trazer muito, muito do histórico desse cliente. Quando eu tive a oportunidade de fazer a minha palestra no TED, eu puxei um assunto lastro, lastro.
Se você hoje no mercado digital, você pode ser o grande o que for no offline, isso eu te garanto. Se você vir para o online sem trazer o seu lastro, muito provavelmente o nível de consciência desse comprador não vai estar bom e você não vai vender no funil no fundo do funil. A multicanalidade de novo aí, né? Por quê? Multicanalidade. Por que que você não vai vender no fundo do funil? Porque você não conseguiu criar todo esse senso de urgência para ele, entendeu? Então, muita gente acha que vai vender por checkout lá, tal, um ticket de 997 ou 297 rápido. Não, cara. A carta de vendas, tem um amigo meu que fala muito bem sobre tráfego para público frio, né, que é o Denderson. Cara, ele bate muito na tecla sobre carta de vendas. Você fazer uma carta de vendas é extremamente importante para você conseguir vender. E não acha você que você tem que fazer ele clicar no botão e comprar. Não, cara. Clica no botão, conversa com o meu time de vendas. Utilize a técnica aqui do spin selling. Faça perguntas inteligentes. Entende? O melhor cliente já é o seu próprio cliente. Pega esse Você estalo, hein? vende, Ó, você vende, você vende para quem já é seu próprio cliente. O melhor, não fica querendo inventar a roda, não. ou seja, você perde dinheiro por não olhar a sua Pro- base de clientes ativa hoje e consumir dela ou retroalimentar ela, que é o famoso, ou você faz um cross-sell, ou você faz um upsell, para quem, né, esses termos meio Explica aí o que que é cross-sell, corporativos, upsell. né? Pode explicar. Então, o cross-sell é quando você faz uma venda cruzada. É muito comum, por exemplo, você vai no Starbucks, no McDonald's, você compra o lanche. Qual que é o cross-sell do lanche? É o número um, né? Então, ao invés de você comprar o Big Mac, você compra a batata, o refrigerante, o suco, e então ele está adicionando elementos ou produtos dentro daquela venda e isso aumenta o nível de venda. Um lanche que ele ia vender a 15, ele vende a 35 e você entende que é um benefício. Isso é uma estratégia de cross-sell. Então, ele adiciona produtos. E o upsell é o Starbucks, né? Que eu ia dar o exemplo aqui do upsell, que eu acho que é bem, bem interessante. Você pega um copo tail, né? Que é aquele copinho menor. Então, por uma diferença pequena de preço, você leva o copo médio ou leva o grande. Então, você enxerga um benefício e automaticamente você gasta mais. Isso é o upsell. Então, por R$ 2,50 você leva o copo grande. Opa, benefício para mim. Eu vou tomar mais café daquilo que eu gosto, então vou consumir mais daquele produto. E naturalmente, o que que ele está fazendo? Retendo você enquanto cliente, gerando uma experiência maior e naturalmente aumentando o faturamento dele. Então, até pegando esses elementos, eu vejo dentro da estratégia do marketing, eu tenho visto muito e tenho conversado com alguns grandes empresários que uma coisa que eles sentem muito, muita dificuldade é aquela relação da estratégia com o marketing. É sempre o marketing pedindo dinheiro em uma ponta e o negócio ali pedindo, pelo amor de Deus, para parar de gastar, porque é, como que está sendo hoje essa linha de investimento? Você acha que o pessoal está desperdiçando muito dinheiro ou está usando de maneira controlada? Como é que está sendo essa relação, Jojo, de estratégia do negócios versus o investimento de marketing versus o impacto do público e de dinheiro que está ficando na mesa aqui? Cara, muitos empresários não estão investindo porque acaba achando que não precisa. Por quê? Porque às vezes você tem um ambiente tão sólido no offline, talvez uma loja, unidades e tudo mais. Só que inverteu a jogada. Minimamente você vai precisar de anúncios. Não tem como fugir. Você vai precisar de anúncios e você vai precisar também de um posicionamento nas redes sociais. É o mínimo. É o mínimo. Hoje Partida. é o mínimo, é partida. E assim, eu tô falando assim em rede social, Instagram. Então aqui, pilares, tá? Primeiro, gestão de tráfego utilizando Meta Ads ou Google Ads. Os dois juntos é muito Então importante. é site, traqueamento, né? Eu tô É, buscando e entendendo esse cara aqui dentro do meu é. site. Então assim, ó, eu tenho uma página.
pode se considerar um site. Se você não quiser um site, pode ser uma landing page, ou seja, uma página simples, contando algo ali. Essa página tem que estar otimizada, ou seja, tem que ter, fatores ali que vai fazer com que a sua entrega seja interessante, né, que a gente está falando aqui do SEO, né, Tá, que você tem uma entrega interessante nas plataformas, de Google, por exemplo. Você tem que ter um traqueamento dentro da página também com o pixel instalado lá no Meta. Automaticamente você tem uma inteligência, uma base digital, para você poder rodar anúncio. Você faz os anúncios, tal, aí você já vai ter uma entrega interessante. pensando aqui no empreendedor na linha do que a gente está falando, acho que é o grande desafio aqui. Ele está começando, primeira coisa, ele de fato ou tem a landing page ou tem o site, faz o traqueamento, faz a identificação, pixel, para entender o tráfego dele dentro do site. Então, começou a entender o comportamento do consumidor Primeiro dele. passo. E aí, a partir dessa leitura, o que você trouxe eu começo a entender o comportamento, eu vou começar a oferecer produtos que estão de acordo com a necessidade dele, que aí ou eu vou direto para um produto combo, que é o exemplo do Big Mac ali, ou eu começo com um produto de menor valor ou de maior valor para conseguir depois puxar esse cara para uma venda maior. Então, em termos práticos, eu vendo um e-book por R$ 5, já olhando e mirando ele para ele comprar um treinamento, um curso de 239. Então, a minha porta de entrada é o de R$ 5 É de o de baixo 5. custo. E É aí, isso. assim, quando eu falo em estratégia de linha de produtos, né, você vai criar uma esteira de produtos. Se você vende algum, vamos supor que você tem um comércio e você não esteja fazendo nada disso que a gente está falando. Vamos supor aqui que você tem uma clínica de estética. A clínica de estética, ela mexe com a beleza. Certo. Já é um fator super interessante para você poder tangibilizar aquilo que você faz. Vamos supor que você faz harmonização facial. Tirar fotos bem bonitas, com iluminação interessante. Isso aí já, né, virou commodity, né? Tem que fazer diferente ainda. Mas é o básico, né? Mas é o É o básico. básico. Então você está posicionada nas redes sociais. Segundo ponto, você está fazendo anúncios para as pessoas saírem das suas casas e irem fazer harmonização facial. Para você fazer esse anúncio, você pode mandar esse lead, né, essa captação para o próprio Instagram ou para uma página ou para um formulário. Mas aí, o estalo que eu quero dar você precisa fazer anúncios. Aí a pessoa especialista nesse assunto vai te dar a melhor solução. Porque existem 2 tipos de gestor de tráfego. Existe o gestor de tráfego que só aperta botão e existe o gestor de tráfego que também te ajuda com a estratégia voltada ao anúncio. Isso é muito importante. Então, você acaba fazendo essas estratégias para que a pessoa também venha no seu espaço físico. Então, é assim, ó, não é só sobre vender, por exemplo, o e-book ou o curso online, esse tipo de coisa. Se você tem um comércio, se você tem uma clínica de estética, se você tem uma hamburgueria, você também pode fazer tráfego para esse local. É isso que as pessoas acabam não usando ao seu favor. E acho que tem um ponto importante, e aí vamos resgatar aqui um ponto que você falou, que é a problematização. Eita, falhou. É, ou seja, que problema que você quer resolver desse cliente, né? Então, se você tem uma clínica de estética, de harmonização facial, que problema que você quer resolver dele? Eh, quais são os estímulos que vão levar ele para para sua clínica, para esse comportamento de movimentação? Vale a pena eu sair da minha casa e ir até a clínica? É esse desejo, é esse gatilho que precisa ser trabalhado. E aí, a partir daí, você começa, de fato, uma estratégia de venda, porque caiu no funil, eu consegui atrair esse cliente, agora eu preciso trabalhar esse cliente, reter esse cliente, para que de fato ele possa converter. Então, olhando para o funil, ainda eu tenho a fase de eu capturei esse lead, eu trouxe ele para cá, mas não adianta nada eu não conseguir oferecer o melhor produto para ele, sendo que a dor dele é uma dor muito específica, né. É, tipo, já se aproximando aqui, né, para o final, eu gostaria de deixar bem claro aqui, assim, ó, se você tem um gestor de rede social, se você tem um gestor de tráfego, se você tem um estrategista,
se você tem alguém que você investe dinheiro, aí volta na sua pergunta sobre o investimento. Sim. Se você tem alguém que você investe dinheiro para poder tomar conta das suas redes sociais, do seu marketing, você precisa entender de forma generalista sobre todos esses assuntos. E aí que talvez mora o medo de muito empresário. Existe o famoso conhecimento em T, né? O famoso conhecimento em T. O eixo horizontal é a minha generalidade. O eixo vertical é a minha especificidade. O eixo horizontal, você precisa saber, vamos lá. Você precisa saber de tráfego, Facebook, né, no Meta Ads, do Google Ads, Instagram, TikTok, como funciona o e-commerce, como que funciona por dentro desses anúncios a questão de trazer especificações sobre público, entendeu? Sobre funil. Você precisa saber várias coisas. Pode assustar um pouco, mas é generalista. Você precisa. Eu Ter trabalhei. capacidade de Eu fazer trabalhei. perguntas, né. E capacidade de fazer perguntas. Eu trabalhei eu trabalhei no Banco Itaú, né, durante muito tempo. E aí o que que acontece? Teve um dia que eu estava sentado numa mesa e um executivo chegou em mim e falou assim para mim assim: "Porra, Jorge, você consegue ter pitch para falar 5 minutos sobre qualquer assunto". Aí eu peguei, fui para casa, né, fiquei pensando: "Caramba, como assim, né?". Foi um dia Por quê, cansativo, né? meu Deus do céu, foi muito cansativo aquele dia. E aí ele pegou e falou: "Parabéns, você consegue falar sobre qualquer assunto durante 5 minutos". Aí eu peguei e falei assim: "Putz, tá aí, esse é o estalo. A minha generalidade tá boa, por quê? Porque eu consigo dialogar, consigo falar, consigo entender sobre o assunto. Agora a minha especialidade, ela é mais aprofundada". Então o empresário hoje, ele é assim, ele precisa de uma generalidade interessante sem sair da sua especificidade. Talvez sua especificidade seja o financeiro, a governança da empresa e tudo mais. Só que, meu, saber cobrar um gestor de tráfego, saber cobrar um social media, saber cobrar um estrategista digital é muito importante. E essa generalidade você consegue consumindo conteúdos relevantes nas redes sociais. Mas você sabe que eu acho que falta uma coisa também, e eu falo que falta porque eu vejo muito isso acontecer. Falta saber o que eu quero. Também. O que que eu quero dessa rede, o que que eu quero extrair dessa rede social? O que que eu quero, aonde eu quero chegar? Então, esse é um ponto que é um elemento extremamente relevante, que talvez seja até o ponto de partida para a reflexão de quem está nos assistindo, é: Justo. "O que que eu quero? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo?". A partir daí eu faço de trás para frente, é do objetivo para cá, para o momento atual. E aí eu consigo traçar um plano do objetivo para o momento atual, e dentro desse plano eu sei exatamente o que eu vou cobrar do meu gestor de tráfego, eu sei exatamente as perguntas que eu preciso fazer sem entrar em profundidade. Até é duro o que eu vou falar, mas é uma realidade. Para saber se o cara não está te enganando. Com certeza. Com É, certeza. porque infelizmente existem Ó, profissionais e profissionais, né. ó, é assim, ó. Começo de conversa. Toda rede social tem um objetivo. O Instagram, eu quero que você até comente aqui embaixo. Qual o objetivo que você acredita das redes sociais? O Instagram, ele é uma rede social cujo seu objetivo é uma interação rápida. Instagram chama Insta de instantâneo, é conteúdo rápido. O que que é o maior, assim, o que que é o ponto mais forte do Instagram? Os stories, é conteúdo rápido, herdado, né, do Snapchat, Snapchat. lá atrás. Então, saber o objetivo da plataforma é muito importante para você jogar o game. Então, o Instagram é conteúdo rápido, Insta de instantâneo. Quando a gente fala de YouTube, eu paro para assistir um vídeo no YouTube. Talvez eu pegue até um papel, uma caneta para poder anotar, fazer anotação. Então, você Que saber o é esse objetivo é podcast, importante. é isso, Exatamente. é isso. Outro ponto, o TikTok, com seu conteúdo mais suave, mais tranquilo. Por quê? Porque eu tô querendo ali dar risada, tô querendo ver. Divertido, né. Agora vai lá tentar passar um super tema complexo no TikTok pra ver se você tem engajamento, não tem. Ele nem entrega, Ele né, nem ele entrega. nem entrega. O Twitter, o Twitter é super crítico. Se você não tem opinião, cara, não dá. Outro dia eu estava fazendo uma reunião com a pessoa falou: "Ah, eu preciso estar no Twitter". Aí eu falei assim: "Cara, você não opina sobre nada".
Como que você vai estar no Twitter? Não faz sentido, vai despender energia à toa, entendeu? Aí você tem outras plataformas, Pinterest. Cara, o Pinterest é imagem. Você não tá no Pinterest ainda, né? Eu sei disso. Você também não tá no TikTok ainda, né? Eu sei disso. Você não tá nem no Facebook ainda, né? Você deixou de estar. Eu sei disso. Só que, ó, o dinheiro tá ficando. E aí é onde mora o perigo, entendeu? Esse estalo é poderoso. Você precisa trazer a lógica da plataforma para poder saber cobrar ou saber solicitar serviço, para você poder ter entrega de conteúdo, consumo de informação, elevar o nível de consciência para poder responder essa sua pergunta aí, que É foi aquela, isso. né? Como que eu vendo, né? No final do É, dia. e como é que a estratégia do negócio, de fato, está se beneficiando da estratégia do marketing e como que a estratégia do marketing está alavancando a estratégia do produto e impactando os clientes naturalmente. Se você impacta o cliente, você aumenta o seu faturamento, porque, de fato, o seu cliente está engajando, está se relacionando com o seu produto e está levando o produto para fora também, ou seja, para sua rede social, para os seus amigos, para quem está próximo. Porque é isso, se eu faço um stories como eu fiz agora há pouco, mostrando que eu estou aqui com você, o que que eu estou mostrando para as pessoas? Que eu estou com uma pessoa relevante, significativa, uma pessoa que entende daquilo que faz e que, de fato, é uma pessoa que vai contribuir para a sua evolução. Então, eu olho para a minha audiência, eu sei quem é a minha audiência e o que que eu vou entregar para ela. Sabe E que, isso sabe, é relevante. sabe que as pessoas acabam não se atentando? Que a pessoa que você segue e que você sabe que ela tem audiência, tem autoridade, ela faz o que você pode fazer. Pegou o estalo? Olha, Ela ó, faz ela faz o que você pode fazer. Vou dar um exemplo, a Natália Beauty. Você sabia que a Natália Beauty hoje, ela é uma das maiores influencers e maiores referências na área da beleza para toda mulher que tem uma estética, um salão de beleza, que faz unha, faz esse tipo de coisa? Essa mulher, ela tem sofisticação no conteúdo dela. Por quê? Por sofisticação, quê? Por anotem que que isso. ela tem? Por que que ela tem? Porque ela sabe jogar o jogo do glamour. Ela entende que uma página de links, a Natália Bury entende que uma página de links tem que ser bonita e sofisticada ao ponto do game que ela joga. E aí É o eu te relacionamento. pergunto, você tem uma página de links assim? Com a sua foto, um pouquinho sobre você, não é o site. Sabe o que tá rolando ali dentro? Tecnologia. Ela tá rastreando sem você colocar um e-mail. E você pode ter isso. Não sabe como ter? Então coloca o link aqui embaixo, já tô fazendo o pitch. É, Coloca aqui embaixo que eu te ajudo. Mas é brincadeiras à parte, essas referências que você tem, elas jogam um jogo que você também pode jogar no seu momento, da sua forma, entendeu? Entendeu, Guilherme? é isso. Então, cara, se ela tá batendo foto com o filho de uma forma interessante, dando um sorriso, ela tá jogando um jogo, sabe qual? O jogo do conteúdo de relacionamento. Se ela tá jogando um jogo de um conteúdo mais profundo, ela tá jogando um conteúdo de quebra de objeção. Então, quando você vê um conteúdo, você vê o que ela tá saindo da Porsche dela, ou das unidades dela, certo? Você viu a foto dela lá saindo disso aí. É conteúdo de autoridade. Isso converte, você quer. As Você pessoas, deseja, né? elas sempre olham o que ela pode proporcionar pra você. "Putz, um dia eu quero estar lá". Então seja mais intencional quando você estiver vendo uma foto, uma imagem, ou até mesmo acessando um perfil, clicando no link da bio, fazendo uma compra, conversando no WhatsApp com um atendimento. Essa pessoa tá jogando o game que você pode jogar, então tá na sua frente, entendeu? Tá na sua frente. E é Guipa, relacionamento, né, cara? Até acho que a gente acabou, né? se Temos um tempo prolongando. aqui, mas um ponto que eu queria destacar aqui é relacionamento, ele vem da confiança. Eu só me relaciono com quem eu confio. E confiança vem de posicionamento. Se eu sei me posicionar, automaticamente é natural, é instintivo. Existem vários estudos da neurociência, neuromarketing, ciências comportamentais, economia social, desculpa, economia comportamental, que demonstram que os gatilhos mentais
de confiança vem daí, do posicionamento. Então, eu faço investimentos com o Primo Rico, por quê? Porque eu gosto da forma que ele se posiciona. Eu entendo aquilo que ele está falando. Ele está se conectando comigo de uma maneira muito simples, muito clara. E ao passo que eu vejo ele saindo de uma Ferrari, eu vejo, cara, é isso que eu quero, é essa vida que eu quero. Então, para chegar lá, eu preciso seguir esse cara, eu preciso andar com esse cara. E aí é o fortalecimento da marca e do conteúdo, né? Isso que E é e importante. muita gente não consegue chegar lá ou, tipo, tá do lado dessas pessoas, sabe. É muito louco isso, né, porque é muito sexy você pegar e falar, que é legal sair de uma Porsche, tipo, ostentar e fazer tudo que: "Nossa, você top. Preciso trabalhar com digital, você top". Não é isso. Você consegue dar o tom com uma xícara de café. Você consegue dar o tom com um enfeite na sua mesa. Você consegue dar um tom com a iluminação que você usa, Com o posicionamento certo, com o né. posicionamento que você tem. É aquilo que eu falei, esses dias eu dei mentoria para uma galera, né, que trabalha com marketing digital, com gestão de rede social, e aí eu peguei e falei, entrei no perfil de cada uma e peguei e falei assim: "Ó, tira uma foto você com o notebook aberto ou segurando um celular no ambiente legal. Se for o caso, vai no Starbucks, vai numa cafeteria e bate uma foto dessa". Por quê? Porque você tá dando um tom que você pode ali, naquele momento. O seu posicionamento é esse. É isso. Então não quer dizer que você precisa desdobrar, nossa, ir para viajar para outro estado para você poder ter isso. Na sua cidade você consegue. Basta você fazer, entendeu? Modela, gente. Começa a puxar referências e puxar essa intencionalidade sobre isso. Que aí, tudo isso que a gente falou aqui sobre você criar estratégias para produto, trabalhar o seu digital, influenciar as redes sociais, você vai conseguir sair do outro lado. Que aula, hein. Você é doido. Você vai conseguir sair do outro lado. Faz sentido, Guipa? Porra, Faz sentido, galera? é Ó, isso. se você não se inscreveu ainda, pode se inscrever, porque vai ter mais. Eu quero que você faça as considerações finais aqui, Guipa, para a gente poder concluir mais essa, essa hora do estalo. E aí eu quero. Pode te dar a palavra aqui, cara. Considerações finais, sendo bem objetivo, busque exatamente qual é a estratégia que você, precisa seguir, qual é o caminho que você precisa trilhar. A gente falou um pouquinho sobre como você faz isso, mas tenha muito claro qual é a estratégia. Posicionamento no digital, o mundo digital, ele é muito amplo e naturalmente ele gera confusão, gera incerteza, gera medo, uma série de angústias, porque eu não estou conseguindo sair do lugar. Então, para você conseguir sair do lugar e chegar onde você quer, traça esse caminho estratégico, entenda, se relacione, potencialize o seu produto, entenda a necessidade do seu mercado, porque se você não for por esse caminho, tudo que você fizer, ele vai naturalmente perder força, vai perder engajamento e você vai perder muito dinheiro. E além de perder dinheiro, você vai deixar dinheiro na mesa também. Então, eu costumo dizer, né? Quando a gente deixa dinheiro na mesa, a gente deixa de ganhar. Se a gente deixa de ganhar, a gente está perdendo também. Isso é muito poderoso. Você não perde quando você consegue jogar o jogo da maneira que o público quer, da maneira que a sua empresa precisa. Então, tudo que a gente falou aqui é, é muito poderoso, é muito direcionado para ação e o empreendedor que entender essa aula que você deu aqui, anotar, Nossa. anotar e se conectar com isso, cara, tem muito sucesso, tem muita oportunidade para crescer. E, cara, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Ficaria o dia inteiro aqui, você sabe disso, né? Falando aqui com você, que além de ser muito agradável, é sempre muito enriquecedor para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, galera. Eu quero que você pegue um estalo aqui. Todo final de podcast a gente deixa um estalo aqui poderoso, tá? Eu fui numa imersão da Sabrina Nunes recentemente. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas recentemente eu fui numa imersão e aquilo me impactou muito. Ela falou uma frase assim, ó. A Sabrina Nunes falou uma frase assim e me impactou bastante. Se os seus sonhos não te assustam, é porque
são pequenos demais. Você está a uma ideia, um risco, uma decisão de uma vida totalmente diferente. Sem coragem, sem glória. Pega esse estalo, eu quero que você agora deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para alguém e muito obrigado. Vamos lá, Gui, pá, pega o estalo. Boa! Você é o cara, Jojo. Tamo junto! Deu tudo certo? Graças a Deus. Muito obrigado, Deus.